Shalom Adonai, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode dar um alô aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos iniciar nossa live, né? Ainda falta entrar alguns pastores e líderes, mas nós já estamos dentro do nosso horário, são exatamente 22 horas. Amém? Vamos, pastor William, você pode nos levar a Deus em oração, pedindo pela live que vai iniciar agora, meu querido pastor? Perfeitamente, meu apóstolo. Oremos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Shalom Adonai, queridos irmãos. Vamos apresentar a Deus essa mentoria, que o Senhor nos direcione, nossos corações, nossas mentes, que nossa apóstola possa ser cada vez mais usada para transmitir da melhor forma possível a vontade do Senhor. Amém. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Deus. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede hoje de estarmos aqui nesta sala de mentoria. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, nessa hora que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor, meu Pai, sobre nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos leve, Pai, em direção, Senhor, à tua vontade, Pai, através dessa sala de mentoria, Pai. Pedimos que o Senhor tome nossas mentes, nossos corações, estejam nas tuas mãos, Senhor, que nós possamos aprender, meu Pai, uns com os outros. Hoje nosso apóstolo estará, meu Pai, ministrando essa mentoria, que o Senhor use poderosamente a vida da nossa vida, Pai. Bem como todos aqueles que também terão uma oportunidade, meu Pai, que o Senhor também possa, meu Pai, usar, que nós possamos assimilar, entender teu conhecimento, poder, meu Pai, no dia a dia das congregações, na nossa vida ministerial, aplicar, meu Pai, todos os recursos que estão sendo, meu Pai, ministrados nessa sala, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada líder que está ouvindo, meu Pai, essa mentoria, abençoe a família, o ministério, a caminhada de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós temos hoje um tema muito interessante, que é amor pelas vidas. Tem tudo a ver com a nossa missão. Nós temos o versículo-chave que está lá em Isaías 61, que fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse versículo-chave foi escolhido pelo nosso presidente, quando foi fundada a Missão Apostólica Sem Fronteiras, que tem tudo a ver com o Ministério de Jesus, né? Que nos reporta lá ao Ministério de Jesus. Então, o amor pelas vidas começa quando Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não tem um amor maior do que o amor de Deus, né? Nós, grandes pecadores, não tínhamos esperança nenhuma se não fosse o amor e a misericórdia do nosso Deus para conosco. E Ele, visando nos resgatar de tudo aquilo que Satanás, Lúcifer fez, né? Contaminou o mundo ficou perdido, mas ele disse, não, eu vou lá, eu vou resgatar, eu vou sacrificar meu filho, meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Deus enviar o seu próprio filho para vir resgatar nós, meros pecadores. Fizemos coisas horríveis, decepcionamos nosso Deus, mas o amor dele é sempre infinito, não importa aquilo que a humanidade faça, ele sempre tem o amor
e a preocupação de nos resgatar. E para isso ele elaborou esse plano de salvação para que voltássemos a habitar com ele. Amém? Então, Jesus veio ao mundo com uma missão e ele foi um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Ele tinha muito amor pelas vidas, seu maior desejo era ganhar almas para o reino de Deus. Ele veio com esse objetivo para a Terra e ele conseguiu. Veio em carne, veio como nós, sentiu as dores que nós sentimos, passou as lutas, foi humilhado, foi massacrado pela humanidade a quem ele só veio dar amor. Mas ele cumpriu a missão dele, né? Então, nós, como verdadeiros discípulos de Jesus, nós devemos ser movidos por esse mesmo amor e propósito. Foi para isso que nós fomos resgatados. E é impossível alguém experimentar a salvação, ter os pecados perdoados, apesar de cometer tanta coisa que entristece o coração de Deus. Mas, mesmo assim, sermos amados por esse Deus e alcançarmos a salvação e cruzarmos os braços, não fazermos nada para que outras pessoas venham experimentar esse amor, esse perdão que só Deus pode dar e levar uma vida diferente daquilo que Satanás planejou para a humanidade, que é pisar, maltratar, humilhar. Então, não adianta nada você conhecer a Bíblia, ser diplomado em teologia e não compartilhar este amor de Cristo pelas pessoas, né, ao seu redor. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos, que nós possamos compartilhar, nós temos que compartilhar esse amor, levando uma palavra de salvação, e muitas vidas estão perecendo ao nosso redor, sem que ouça de muitos de nós que estamos na igreja, é uma palavra de que Deus pode mudar o destino dessa pessoa, né? Amém? Então, o amor de Deus por nós, ele é muito grande, né? E o amor de Jesus pelas almas perdidas é em cumprimento daquilo que Deus fez por nós primeiro, sacrificando o seu Filho. Mas, para isso, Jesus, quando esteve na Terra, ele orava bastante. A gente lê a Bíblia toda, ela fala lá no Novo Testamento que ele sempre tinha um momento dele com Deus, porque a obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Para que nós possamos fazer esse ide e ter amor pelas almas, nós temos que orar, nós temos que buscar, porque só a presença do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, vai nos compungir a ter amor pelas pessoas que estão perdidas, a ter misericórdia das pessoas que vivem no mundo totalmente dominado pelo mal, por Satanás e seus demônios. Então, a pessoa tem que orar muito para pagar um preço pelas vidas. E muitos de nós temos muitos familiares nossos que ainda estão no mundo das trevas, ainda não foram resgatados. E muitos de nós que servimos a Deus, muitas das vezes não nos preocupamos com essas pessoas, da própria família, as pessoas amigas, vizinhos, pessoas do nosso trabalho, da nossa convivência, faculdade, escola. E a gente se habituou a simplesmente só ir à igreja, cultua Deus, volta para casa e não faz aquilo que Jesus espera que façamos, né? Que nós tenhamos esse amor pelas almas como ele teve. Então, o ministério do Senhor consistia meramente na pregação do Evangelho das Boas Novas, na cura dos enfermos, libertação dos endemoniados. E o próprio Senhor Jesus andava ao lado dos necessitados. Ele passou por nós, né, pelo mundo, veio pelo mundo. Ele demonstrou isso, que ele amava muito o pecador, não importava quem fosse o pecador, ele sempre estava com o coração aberto, estava com o coração cheio do amor por essas vidas, para resgatar. Ele não olhava o pecado
da humanidade. Ele se preocupava na redenção dessas pessoas. É incrível, né? Porque temos ali aquela parte daquela mulher adúltera, quando todos estavam querendo apedrejar aquela mulher, o amor que ele sentiu pelaquela pecadora chama atenção, né? E ele pede que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E deixar aquela mulher, e o amor dele resgatou aquela vida, e muitas outras que nós conhecemos. Então, esse amor, ele era algo extraordinário na libertação das vidas, dos endemoniados, aquelas vidas que já estavam assim, perdidas. Muitas pessoas viviam endemoniadas a vida toda, e Jesus ia lá e libertava, né? Então, nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Se nós servimos, se somos servos do Senhor, nós temos que seguir os passos de tudo aquilo que Jesus deixou para nós como exemplo. Ele foi o próprio exemplo de amor pelas vidas. E nós temos que procurar trilhar esse caminho, esse amor. Amém? Então, a missão da vinda de Cristo ao mundo era vir para que o homem tenha vida e vida em abundância. Ele cumpriu isso, né? Então, esta vida é oferecida a todos quantos estão perdidos, uma vida nova, uma vida transformada por ele. Amém? E aí a gente entra no assunto que eu acho que é o assunto-chave dessa live, né? Por que eu devo evangelizar? A Bíblia é muito clara quando Jesus deixa, né, uma ordenança para a gente: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí, cada um de nós tem que estar praticando. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós temos a nossa vida totalmente transformada, nós temos que olhar para nós mesmos, de onde nós viemos, o que nós éramos, o que nós fazíamos, os pecados que cometíamos, e analisar, será se eu sou digno de perdão, eu fui digno de ser perdoado? Só mesmo o amor de Deus, amados, porque se a gente fosse olhar pelos olhos dos homens como nós olhamos, nós condenaríamos a nós mesmos, né? Então, por que não sermos totalmente dominados pelo amor, que o amor de Deus que foi derramado sobre toda a humanidade, por que não pode entrar no nosso coração e nós olharmos para o lado, para as pessoas que vivem à margem da sociedade, como o nosso apóstolo sempre dizia, cometendo todos os atos pecaminosos, levam uma vida, eu diria até uma vida desgraçada, coitados, porque muitos estão aí no reino das trevas, pessoas largadas pela sarjeta, a gente anda pelas ruas, a gente vê pessoas que bebem, se drogam, vivem jogados como um trapo velho, e isso aí deve incomodar o nosso coração, deve tocar o nosso coração, né? Nós temos que sentir dó, piedade, amor acima de tudo. E por que não levar a palavra de Deus para essas vidas? Muitas dessas pessoas vivem ao nosso redor, fazem parte da comunidade onde estamos, né? Será se nós temos olhado para essas pessoas com o amor de Deus, da mesma forma como ele olhou para nós e nos alcançou? Amém? E muitas vezes Deus coloca essas pessoas no nosso caminho, ao nosso redor, para que nós venhamos a fazer aquilo que Ele já coloca no nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos olhar com os olhos de Deus. Então, nós temos que nos dispor aí, nós não podemos nos omitir, né? Porque estaremos pecando, cometendo o pecado da omissão, daquilo que foi designado para cada um de nós, que nós fomos alcançados, tivemos a misericórdia de Deus, tivemos os nossos pecados perdoados, jogados no mar do esquecimento, e, ao mesmo tempo, fomos meros pecadores que foram perdoados, dado uma segunda chance,
Deus, eu sempre coloco assim, que Deus nos colocou no lugar de honra, num lugar onde, se fosse uma pessoa humana julgando os nossos pecados, talvez não fôssemos perdoados, mas Ele nos perdoou, nos deu uma segunda chance de vida, né? E somos abençoados. E por que nós não podemos assumir o compromisso, nos comprometermos de fazer a mesma coisa pelas pessoas que vivem ao nosso redor? Essa live hoje é muito assim de reflexão, né? De reflexão do que nós estamos fazendo com o nosso chamado ministerial, sim, porque todos nós temos um chamado, né? A partir do momento que ele fala ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele está falando conosco, né? Ele não designou somente aos discípulos dele, aos apóstolos, não, isso foi designado a cada um de nós que teve um encontro com Deus, que foi alcançado pela misericórdia dele, ele usou alguém para pagar preço pelas nossas vidas, e ele espera também isso de nós, amém? Então, Deus Pai foi movido pelo amor a enviar seu Filho, está lá em João 3,16, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que nos move? A princípio, a gente tem que olhar para Deus por esse grande amor, né? Esse grande amor que ele teve por nós, enviando o seu próprio Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele foi crucificado, ele sofreu. Então, ele também foi movido pelo amor por nós, ao morrer pelos nossos pecados. É algo incrível, né? Eu acho que nós, qualquer um de nós, não teríamos coragem de dar nossa vida pela humanidade. É um negócio incrível, assim, é um amor muito, muito, muito grande. Muitas vezes, amados, a gente não quer pagar preço nem pela nossa família, né? Isso é muito triste, porque esse amor deveria estar no nosso coração, principalmente pela nossa casa, pela nossa família, né? Jesus foi ali, ele foi movido por esse amor, foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e nós fomos alcançados, fomos perdoados, e hoje nós vivemos no reino da luz. E nós somos a luz no meio das trevas, e essa nossa luz tem que resplandecer onde quer que formos, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas não são alcançadas porque a luz que é para estar em nós, ela está ofuscada, ela não está brilhando, porque nós não estamos verdadeiramente, como dizer, nós não estamos verdadeiramente representando o Senhor como deveríamos representar. Muitas vezes, eu falei na última live, muitas vezes nós somos apenas pessoas religiosas, muitas pessoas religiosas. As igrejas estão cheias de pessoas simplesmente religiosas e ainda não tiveram um encontro real com Deus, porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, a mudança de atitude, a gente passa a ter o caráter transformado por Deus, e as pessoas, muitas vezes, nós não precisamos nem abrir a nossa boca, as pessoas olham para nós e veem que nós somos pessoas diferentes. Então, o nosso exemplo, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, já é uma palavra viva para as pessoas que vivem ao nosso redor, a nossa luz brilha. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. E nós temos que ser esse sal na vida das pessoas. Nós temos que ter palavras de vida, sempre ter uma palavra de vida, porque muitas pessoas vivem ao nosso redor, morrendo ali, e muitos de nós não têm uma palavra de vida, porque não tem este amor dentro do coração.
porque simplesmente não tiveram um encontro real com Deus. Eu falava com uma pessoa hoje e a gente estava comentando assim, que naquele dia, naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, muitas pessoas que estão dentro da igreja não vão subir, né? E vamos ter muitas surpresas também de pessoas que não vivem assim tão uma vida de aparentemente a gente julga, não está buscando, talvez tenhamos muitas surpresas, porque muitas pessoas têm a vida totalmente transformada e não vivem de aparência, né? Elas realmente, elas têm uma vida totalmente caracterizada pelas atitudes de Deus, pelo caráter de Deus, uma vida transformada e, enfim, faz toda a diferença. Então, não adianta, né, nós dizermos que somos salvos, que servimos a Deus, se não somos compungidos por esse amor pelas vidas que estão ao nosso redor, né? Nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo, que foi movido pelo amor na obra missionária. Ele foi, depois de Jesus, eu acho que o maior missionário da história depois de Jesus. Primeiro foi Jesus, foi o grande missionário que pagou o preço pelas nossas vidas. O apóstolo Paulo também sofreu muito na obra missionária. A história dele aí tem coisas incríveis que ele sofreu, ele deixou a família para se dedicar numa vida missionária, para resgatar as almas perdidas. Ele correu muito, porque ele perdeu muito tempo da vida dele, né? E quando ele teve um encontro real com Deus, ele tratou de correr atrás das vidas, e a história dele é magnífica, ele sofreu muito, padeceu muito, para fazer o ID do Senhor. Amém? Então, todo discípulo de Jesus Cristo deve ser movido pelo amor, proclamando aos outros o evangelho da reconciliação. E nosso sentimento pelas almas perdidas tem que ser de amor e misericórdia. Amém? E todos nós que fomos salvos pelo Senhor, nós temos que ter uma íntima compaixão pelas almas perdidas. E nós temos que viver esse amor, não só de ouvir falar, de saber que esse amor existe. Nós temos que praticar esse amor, de olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, como ele olharia, né? Nós não temos que julgar, nós temos que amar essas pessoas. Muitas vezes, a tendência do ser humano é julgar, a tendência é condenar. Muitas pessoas gostariam muito de buscar uma igreja, mas como elas são diferentes, muitas vezes, quando entram na igreja, elas são julgadas. E nós temos que amar o pecador, nós temos que não compartilhar com o pecado, não até censurar o pecado, mas o pecador não, o pecador nós temos que amar. E é esse amor que tem que nos mover, né? A pergunta aqui, o que te move? O apóstolo Paulo exorta o crente a pregar a palavra de Deus em todos os momentos que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente ou não, né? Muitas vezes, eu sou até chata, eu não perco oportunidade. Onde quer que eu vá, eu sempre falo isso. Às vezes, eu sou até chata, eu até compartilho. Estou fazendo a unha, estou perguntando da manicure ali. Vocês não servem a Deus? Eu procuro saber algo sobre a vida dela. Muitas vezes, essas pessoas aproveitam para abrir o coração, e sabe que a gente serve a Deus, aí abre o coração, aquelas pessoas estão precisando de Deus. Então, onde quer que a gente vá, quando você, homem, for no barbeiro, converse com o barbeiro, quando você, mulher, for fazer a unha, for no cabeleireiro, converse, fale do amor de Deus, em tempo e fora de tempo, em todo momento, nós devemos sempre estar falando do amor de Deus. Então, o que nos move é justamente esse amor, que um dia foi sentido por nós, né? Nós fomos alcançados pelo amor, pela misericórdia de Deus, e nós temos que ter esse amor sempre no nosso coração. Amém? Até aí, tudo bem? Alguém pode dar um feedback aí? Amém, minha apóstola. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então, o que nos move é esse amor, o mesmo amor de Deus, ao enviar seu Filho, né? O amor de Jesus, que pagou o preço na cruz pelos nossos pecados, e tomar como base apóstolo Paulo e tantos outros nomes que nós temos aí, referência para nós. Exemplo de amor pelas almas, o exemplo de Cristo ali na cruz é algo assim maravilhoso, né? Ele estava ali sofrendo, estava sendo escorraçado, já tinha sido espancado, estava ali desfalecido, mas ainda salvou um pecador que estava ao lado dele. Que coisa incrível, uma referência extraordinária para nós, né? Era, se fosse talvez um de nós, a gente, já estou morrendo mesmo aqui, está doendo, estou sofrendo, coitado de mim. Não, ele ali, nos últimos minutos, nos últimos suspiros dele, ainda salvou aquela vida, ali na cruz que está ao lado dele, né? Que coisa maravilhosa, e aquele homem, naquele momento crucial, ainda obteve o perdão dele e foi salvo. Nos últimos minutos, ele ainda conseguiu ser salvo, né? Nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo, quando foi preso, mesmo na prisão, ele foi preso porque ele e Silas estavam, eles colocaram, libertaram, né, aquela adivinha, a possessa do espírito mal, que ficava dando lucro àqueles senhores, eles não gostaram nada e mandaram prender Paulo e Silas, e eles lá na prisão cantavam, louvavam a Deus, mesmo na prisão eles estavam ali louvando, exaltando o nome do Senhor, né? E aconteceu o que aconteceu, abriram-se as portas, né? Através do terremoto, sacudiu os alicerces, as cadeias foram soltas ali, e aquele carcereiro achando que, poxa vida, vou ser punido, os prisioneiros saíram, né? Fugiram, enfim. E ali, naquele momento, o apóstolo Paulo, né, Paulo e Silas, ainda falam do amor de Deus para ele, né? O carcereiro perguntou, o que poderia fazer para ser salvo? E ele respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus naquele momento de aflição, e todos da casa daquele carcereiro foram alcançados. Então, a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente vê aqui Jesus, que estava ali, já desfalecido, Paulo e Silas presos, mas estavam louvando e agradecendo o nome de Deus, e ao mesmo tempo, na primeira oportunidade que tiveram, levaram a palavra de Deus e alcançaram não só o carcereiro, mas a família do carcereiro, né? Então, são histórias incríveis, assim, que nos motivam a seguir o exemplo deles, né? Nós temos exemplos também dos cristãos da igreja primitiva, que pagavam com a própria vida, mas não deixavam de pregar o evangelho de Cristo, né? Temos também o exemplo de missionários na África, na Cortina de Ferro, onde pessoas foram atacadas, contraíram doenças e passaram necessidades na África. Pessoas que foram perseguidas e mortas pelo comunismo por pregar o evangelho. Isso aí é muito real nos dias de hoje. E aqui nós temos maior liberdade de pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, e muitas vezes nós cruzamos os braços e as pessoas estão aí perecendo ao nosso redor. E nós que temos toda a motivação do mundo para falar do amor de Deus, porque nós temos liberdade, nós podemos ir onde quer que quisermos ir para falar do amor de Deus. No entanto, muitos de nós estão com os braços cruzados, perdendo essa grande chance dessa liberdade que nós temos aqui no Brasil, na nossa nação. E muitas pessoas ainda perecem sem alcançar a salvação, porque simplesmente nós não estamos sentindo o amor pelas almas que nós deveríamos sentir, né? Muitos de nós, como eu já falei, simplesmente só queremos ir na igreja cultuar a Deus. A gente acha que está fazendo tudo, nós não estamos fazendo, porque nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra, e nós não podemos chegar naquele dia lá com as nossas mãos vazias, apresentar nossas mãos vazias diante de Deus, né? Vai perguntar, poxa, ele vai dizer, eu diria, poxa vida, eu te perdoei os teus pecados,
eu te dei uma nova chance, por que tu não falaste para as pessoas daquilo que eu fiz na tua vida? A gente olhando assim, meu Deus, por que eu não falo para as pessoas, essas pessoas que estão com a vida totalmente destruída, por que eu não falo, olha, Jesus me alcançou também, ele me perdoou, ele me deu uma nova vida, me deu uma nova chance, e ele pode fazer isso por ti porque ele te ama, ele quer escrever uma nova história para você. Que custa nós abrirmos a boca e falar deste amor tão grande de Deus, para que as pessoas experimentem o mesmo que nós. Hoje nós temos uma vida plena na presença de Deus, podemos cultuar o nosso Deus livremente, somos pessoas salvas, libertas, transformadas por esse grande amor. E por que não compartilhar? Amém? Temos que compartilhar, né? Mas também nós temos que pagar um preço, o preço de ser um ganhador de almas. Nós não podemos fazer o ID do Senhor sem que dobremos os nossos joelhos, paguemos um preço, porque é luta espiritual. Nós que cuidamos de vida, nós sabemos que nós lutamos contra o reino das trevas. Não é simplesmente fazer uma oração, não, é pagar preço de oração. Eu lembro quando nós lançamos um método de crescimento para a missão do MD4, o apóstolo Tomé nos aconselhou que nós, era MD4, era 1 mais 3, né, que formava o quarto, o líder, o mais 3. E ele dizia, vocês têm que primeiro orar, pagar preço, vocês busquem muito, reúne esse MD4 e orem pelas vidas, né? Então, nós não podemos ir fazer o ID assim, simplesmente, eu vou. Não, nós temos que orar, pagar preço, porque são batalhas espirituais. Essas pessoas que vivem nas garras de Satanás, é muito difícil, né? Você tem que pagar preço. Eu vejo os pastores, líderes de NEF, nós que somos líderes de NEF, a gente paga um preço muito alto pelos nossos liderados, né? Pelos nossos discípulos, porque cada um tem uma luta, tem uma batalha, aí a gente compra essa batalha, a gente compra para nós, o pastor compra essa briga pelas vidas, para que elas sejam totalmente libertas, curadas, saradas, né? Transformadas, para que essas pessoas venham ter o caráter de Cristo. A gente paga um alto preço, porque só o Espírito Santo de Deus pode transformar, só Deus pode libertar. Então, não adianta a gente ir de qualquer jeito, né? O preço de ser um ganhador de almas é um preço de oração, de jejum, é um preço pago mesmo ali, com os joelhos dobrados diante de Deus, clamando pela libertação, pela transformação dessas vidas. Então, nós temos que aprender que nós temos que ter um quarto de oração e os nossos joelhos gastos ali pelas vidas. E tem mais, hein? Nós também somos bombardeados. Não adianta dizer, não sou bombardeado. Somos, sim, bombardeados, né? A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Quando nós tiramos uma vida que está lá nas garras de Satanás, o inimigo, ele vem para cima da gente, sim, vem, porque é uma briga entre o reino da luz e o reino das trevas. Nós estamos tirando vidas das garras de Satanás, e eles não são fáceis. Primeiro, nós temos que fazer com que essas pessoas se arrependam, fechem todas as brechas, e nós temos que orar junto por essas vidas. Quantas vezes nós passamos madrugada orando, chorando por essas vidas, para que Satanás largue essas vidas sejam libertas. Então, quem anseia ter um amor mais profundo pelas almas deve estar preparado para pagar o preço, né? E que preço? Para Paulo, o que significava trabalhar como ganhador de alma, ele perdeu prestígio, amigos, perdeu riqueza, conforto, perdeu sua posição, seus familiares. Ele era um homem muito solitário. A gente pode ver a história do apóstolo Paulo, que ele vivia só, enfrentava a solidão, chorava, tinha feridas, saudades, enfim, ele vivia a vida toda
levando a palavra de Deus para a redenção das vidas. Amém? Ele amava as vidas, ele tinha uma paixão pelas almas. E essa paixão queimava o peito dele fortemente, e ele pagou um alto preço, sofreu muito, foi preso, enfim, padeceu muito pelas vidas. E não é fácil, não, né? Nós ganharmos vidas para o reino de Deus também tem que se pagar um alto preço. Eu queria deixar uma reflexão aqui, em 2022, em que eu contribuí para o crescimento da minha congregação. Eu faço essa pergunta para todos os líderes que estão aqui participando conosco. Nós estamos no início do ano de 2023, e aí, como eu sou contadora, eu sempre gosto de fazer um balanço, né? E eu queria que você fizesse um balanço de análise de em que eu contribuí para o crescimento da minha congregação. É inadmissível, eu vou mais uma vez bater, me perdoe, mas é inadmissível que os líderes da MASP Brasil não tenham um NEF. É inadmissível que um líder da MASP Brasil não tenha ganho uma vida para o Senhor Jesus no ano todinho, nos 12 meses do ano de 2022. Vamos olhar para trás, vamos analisar em que eu contribuí. Eu abri um NEF, eu estou falando do amor de Deus para a minha família, e nós temos que falar. Eu sei que tem gente que diz assim, santo de casa não faz milagre, mas nós temos uma incumbência de fazer o ID, começa pela nossa casa. Né? E a maior batalha espiritual travada conosco é justamente na nossa casa, porque muitos de nós tem muitos familiares que não servem a Deus ainda. E o nosso campo missionário começa justamente na nossa casa. Nós temos que alcançar o de casa, temos que alcançar os nossos vizinhos, temos que alcançar as pessoas que vivem ao nosso redor. Amém? E a outra pergunta é, eu tenho orado por vidas? Você tem orado por vidas? Você tem pago o preço pela tua família, por exemplo? Nós temos que todos os dias estarmos com o nosso joelho dobrado, principalmente pelos de casa. Nós temos que pagar um preço para que nenhum dos nossos se perca, todos sejam resgatados. E tem mais, os de casa, eu acredito que é até mais difícil, não é só os de casa, aquelas pessoas que um dia aceitaram Jesus, que se desviaram, a palavra de Deus diz que vem mais 7 demônios, é uma batalha muito mais travada para trazer de volta para os caminhos do Senhor essas pessoas. Então, nós temos que orar, pagar preço por essas vidas. Nós temos que fazer um NEF, se nós temos pessoas na nossa família que não servem a Deus, nós temos que abrir um núcleo de evangelismo familiar e alcançarmos de casa, alcançar nossos vizinhos, alcançar nossos amigos e ter amor por essas vidas, no mínimo, as pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Outra pergunta que eu quero também deixar para reflexão. Eu tenho participado de evangelismo junto à comunidade onde está instalada a minha congregação? Porque isso aí é uma obrigação nossa, alcançar. Deus nos instalou em determinados bairros para que a palavra dele fosse expandida naquela comunidade. E é nossa obrigação como igreja, eu me coloco aqui como MASP Brasil, nós temos que alcançar todos da nossa comunidade, bater de porta em porta, ver aqueles que ainda não estão servindo a Deus, abrir um NEF lá, um núcleo de evangelismo, se assim for possível, se nós alcançarmos um, já dá para fazer um núcleo de evangelismo, e participar desse evangelismo junto à comunidade, para nós não chegarmos a ser pessoas religiosas que todo domingo chega de mão abanando na igreja só para cultuar a Deus, mas não leva uma vida para o Senhor, né? E eu quero te perguntar também, sou líder de NEF? Eu desafio todos os líderes da Missão Apostólica Sem Fronteiras a abrir um NEF, porque é inadmissível você ser ungido, receber o óleo na tua cabeça como obreiro,
como diácono, diaconisa, evangelista, seja lá quem for, e até pastor, e não termos um NEF, um núcleo de evangelismo, onde nós possamos estar reunindo pessoas ali que precisam da salvação. Amém? Por último, tenha obedecido a Deus quanto ao ID que foi estabelecido pelo Senhor antes de ascender ao céu. Essa daí é mais forte. Essa aí é para fechar esta live. Eu tenho obedecido a Deus quanto ao ID. Nós estamos fazendo o ID do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém aí? Eu queria ouvir vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Amém, minha apóstola. Pode falar, eu quero ouvir vocês. Quero um feedback. Amém, glória a Deus. Amém. Quem pode falar alguma coisa aí? Amém. Eita glória. Louvado seja Deus. Estão todos bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Sábado estaremos juntos lá na BTS, hein? Glória a Deus. Está falando nisso, a propósito, nós queremos aqui deixar o convite, né? Sábado, dia 25 de fevereiro, às 16 horas, na BTS. Conferência Evangelismo Pessoal INEF, tudo a ver com essa nossa live, amém? Vai estar com o pastor doutor Fanuel Santos e nosso apóstolo Ives, amém? Nós vamos aprender muito mais, eu creio que Deus quer falar muito conosco nessa área, porque nós estamos vivendo os últimos dias, nós não podemos estar com as nossas mãos vazias, sem vida, sem levar uma vida para o Senhor Jesus, né? É muito forte essa pergunta, porque tem gente que passa o ano inteiro e não consegue ganhar uma vida para o Senhor. Aí é estar deixando passar oportunidades, né? Eu estava comentando aqui no nosso NEF, o meu esposo, ele faz a barba ali em cima, e ele começou a evangelizar o barbeiro dele. E ele estava gastando muito dinheiro toda semana fazendo a barba dele, né? Porque ele está investindo. Toda semana que ele ia lá, ele ia pregar a palavra de Deus para aquele homem. O Andrade, ele está vivendo aquele primeiro amor que todos nós temos que ter sempre latente em nós. Aquele primeiro amor tem que estar sempre vivo em nós, ganhar vidas. E ele, toda semana, fazia a barba e falava do amor de Deus e ficou ali, pegando no pé do barbeiro, que o barbeiro estava desviado, separado da família, mas ele, toda vez o homem estava ali fazendo a barba, ele estava pregando a palavra de Deus. E é assim que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus. Amém? É impossível nós experimentarmos tão grande amor na nossa vida e não levarmos esse amor aos demais. Amém? Então, olha só, eu acho que nós já colocamos no grupo, mas acho que nem todos os grupos da MASF foram notificados. Nós precisamos que, neste sábado agora, nós possamos fazer algo assim, de amor, é o amor de Deus também. Nós estamos pedindo para todos que vão participar dessa conferência de evangelismo pessoal INEF, que leve 1 quilo de alimento para nós ajudarmos o nosso pastor Hélio. Ele está passando por uma situação muito difícil, né? A esposa está ali no hospital, nós, inclusive, estivemos hoje com ela, Deus está restaurando a saúde dela assim, de uma forma incrível. E o pastor Hélio está ali muito focado na restauração dela, e deram férias forçadas para ele vai ficar um mês inteiro sem ganhar nada. E ele está lá plantado ali no hospital, acompanhando ela, sofrendo, chorando, enfim, né? Ele está passando um momento muito difícil. E aí este amor que Deus tem por nós também, de nos sustentar, nos alimentar, nos prover de tudo aquilo que nós precisamos, também possa trazer assim, no nosso coração, compungir o nosso coração de amor pelo nosso pastor Hélio. Amém, queridos? Cada um de nós possa estar levando 1 quilo de alimento ali, que nós vamos fazer uma grande colheita para ajudar o nosso pastor Hélio. Isso também é amor de Deus no nosso coração, pelas pessoas que estão precisando, ali, que vivem ao nosso redor, estão precisando de algo.
Amém? Vamos ajudar. Vamos estar praticando esse amor de Deus, não só levando a palavra, mas quando pudermos também levar o alimento, fazer alguma coisa pelas pessoas que vivem ao nosso redor. Amém? Amém. Amém. Quem está por aí? Glória a Deus. Pastores. Quem está aí dos pastores? Que eu não estou conseguindo. Meu bispo Carlos está aí, é? Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao Eterno, Todo-Poderoso, Soberano de Israel. Ele é o maior, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz da vida. Ele é o máximo dos máximos. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Meu vice-presidente aí, eu não estou vendo o apóstolo Ives, né? O apóstolo Ives deixou um recado que está numa reunião, então o nosso vice-presidente está aqui. Eu vou pedir ao bispo Carlos que encerre essa live aí com uma oração. Amém, querido? Oh, glória. Amém. Então, nos despeça em oração e nós nos encontramos no sábado. Não deixe de ir. Essa ministração, essa conferência vai ser muito boa para todos nós, né? Vamos estar falando sobre evangelismo. Vamos estar falando sobre NEF, tá bom? Às 16 horas na BTS. MASF BTS, amém? E a gente se encontra lá. Não deixe de ir, por favor, vai ser muito bom para o nosso crescimento. Vamos ouvir agora a oração de encerramento com o nosso amado Bispo Carlos. Shalom, Adonai a todos. Shalom. Adonai, shalom. Muito obrigado. Muito obrigado, minha apóstola, por essa palavra, por esse estudo maravilhoso. Nós vamos orar e não esquecendo aí, reforçando o convite da nossa apóstola de levarmos o alimento, abençoarmos a vida do nosso pastor, tá bom, meus irmãos? A vitória é garantida no nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te damos graça por essa palavra, te damos graça, Senhor, por esse momento de alinhamento da Missão Apostólica Sem Fronteiras. Te damos graças, Senhor, porque nós temos pastores e nós sempre temos dito que melhor do que nós sermos pastores é nós termos pastores que cuidem de nós, que zelam pelas nossas almas, que zelam pelo nosso chamado. Nós te agradecemos, meu Deus, pela vida do apóstolo Ives, pela vida da bispa Kessia, apóstola Deusa, todos os pastores e líderes desta igreja abençoada. Senhor, que tu coloques amor nos nossos corações, a vida de cada pessoa, meu Deus amado, que tu tens chamado para esta obra, para esse propósito. Nós aproveitamos, meu Deus, e oramos pela vida da nossa pastora Sônia, do pastor Hélio, que nunca deixarão de estar nas nossas orações, meu Deus. Que tu possas realizar um milagre sobrenatural para que possa toda a medicina e toda a humanidade, Senhor, ficar ciente de que tu és o Senhor que tens a última palavra, meu Pai. Deus, louvado seja teu nome. Senhor, que nós tenhamos uma semana de muita bênção, de muita paz. E declaramos, meu Deus, a vitória do Senhor sobre a vida da tua igreja e dos teus filhos, meu Pai, no nome de Jesus. E como nós dizemos, é uma marca da missão, vamos repetir a vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, se Deus é por nós, a nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos tirar aquele retrato, né? Peraí que o Jânio, você vai tirar aquele retrato da gente. Pastor William. Shalom, minha apóstola. Shalom, vamos tirar aquela foto para deixar registrado aqui. Já, sorriso. Eita. Beijo no coração de todos. Amo vocês. Por que não... Até sábado, gente. Até sábado, a gente se encontra. Levando mais um ainda, né?